E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de literatura. Nós vamos falar hoje do classicismo e eu quero lembrar você que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que você tiver, tá bom? É só mandar a mensagem aí no grupo e depois não se esqueça de fazer os exercícios e também se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato que a gente ajuda você, tá bom? Então nós vamos falar hoje do classicismo. Vamos lá então. Classicismo, 1527. O marco inicial do classicismo é quando Francisco Sá de Miranda volta a Portugal. Ele havia passado 6 anos lá na Itália, então ele foi bem influenciado pelas artes ali, por tudo que estava acontecendo naquele momento, e ele vai trazer isso para Portugal. Então você vai notar que, em oposição a esse ideal quatrocentista, que é renascentista de poesia, que era escrito lá em redondilha maior e menor, o Sá de Miranda vai trazer uma novidade, ele vai trazer a ideia da medida nova, que é justamente esses versos que são escritos em 10 sílabas, então os versos decassílabos. A estética do clássico, a cultura greco-romana, é resgatada nesse período, nesse momento, e você vai notar isso, né? Não só na literatura, mas na arte de forma geral. Falando um pouquinho do contexto mundial, para a gente não ficar muito perdido, né? Então nós estamos falando do Renascimento, ali na Europa toda essa modificação, todas essas mudanças acontecendo em relação à cultura, à literatura, às artes, e você vai ter no mundo também a questão da conquista. A colonização da América está acontecendo nesse período. Você sabe que depois nós vamos estudar o quinhentismo no Brasil e é mais ou menos aí nesse período também que está acontecendo, tá? Então, as conquistas. O mercantilismo, a questão aí já de muito comércio, está tomando conta do mundo e nós sabemos que Portugal e outros países têm essa troca, né? Esse comércio está muito forte nessa época e tem as navegações que vão ajudar com isso. Acontece também na igreja católica, a tal da reforma protestante, que não era o objetivo dessa reforma causar um cisma na igreja. A igreja não era para ser dividida. Eles tinham uma ideia de alguns padres ali de voltar a alguns princípios bíblicos que eles estavam achando que a igreja católica estava se desviando. Porém, não foi aceito, a igreja não aceitou essas repreensões, vamos dizer assim, e então aconteceu essa quebra na igreja. Então virou, na verdade, era para ser uma reforma, mas virou um cisma na igreja. A Companhia de Jesus está a todo vapor pelo mundo, tentando influenciar as pessoas, tentando catequizar, evangelizar, levar essa mensagem especialmente da igreja católica. E dessa forma eles estão lutando, fazendo uma contra-reforma. Então a reforma acabou dividindo a igreja, agora nós temos a contra-reforma, que é para tentar trazer de volta esse poder que estava um pouquinho abalado nesse momento. Em Portugal, a gente tem o período que é chamado de Manuelino, de 1495 a 1521, que é importante você saber porque é aquele momento do apogeu, do auge do Império Português. Tá? Então, está acontecendo ali em Portugal uma transformação muito forte, muito grande nas suas artes. Então é até chamado de gótico português tardio. Você vai perceber essas características do gótico nesse momento aparecendo ali em Portugal com muita força. E é no reino de Dom Manuel que isso acontece, por isso que é chamado de Manuelino. E é aí também que as grandes navegações estão acontecendo. Então você veja que é um momento muito importante para Portugal. O comércio de especiarias também está muito forte, porque você sabe que eles tinham aquela rota marítima para chegar às Índias e todo esse comércio acontecendo, então as especiarias também fazendo parte desse momento histórico, desse contexto aí português. E assim como a Companhia de Jesus está por todos os lugares correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, devido à reforma e tudo mais, nós temos também a atuação deles, dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Nós vamos lembrar que aqui no Brasil isso também foi muito forte. Tá? Então, as grandes navegações e a questão da intensa atuação dessa Companhia de Jesus.
O Brasil está sendo colonizado nesse período. Então veja, enquanto lá Portugal está aí no seu classicismo, nós vamos estar com o nosso período aí inicial de literatura, né, com aquela literatura de informação, mas a gente vai estudar isso num outro momento, tá bom? Em 1580, a dinastia de Avis vai se encerrar. Você deve estudar isso depois em história, para você se aprofundar um pouquinho mais. É importante você conhecer, mas o que é importante lembrar nesse instante, para mostrar o contexto português, é que a ameaça à independência nacional agora é algo real. Então eles precisam tomar cuidado com isso. Então imagina que todo esse contexto está acontecendo e Portugal está nesse turbilhão todo aí, tá bom? Quais são as características do classicismo? Retomada dos valores clássicos. Então veja, uma das características é a influência do humanismo com o antropocentrismo. Lembra que no trovadorismo nós tínhamos aquela ideia de teocentrismo, passamos pelo humanismo, quando o ser humano passou a ser o centro do universo, o centro de todas as obras e as informações, e tudo girava em torno do homem. E agora, no classicismo, um pouco disso é importado. Eles trazem um pouquinho dessa ideia também do homem sendo o centro. Tá? Um pouquinho de mitologia pagã, cultura e filosofia greco-romanas. Você vai perceber que, por exemplo, Camões vai tratar um pouco disso aí dentro dos seus textos. Tá? É bem legal. A busca pelo prazer, busca pelo belo, lembra do hedonismo? Continua aqui no classicismo, que é aquela busca exacerbada pelo prazer. E o carpe diem, que significa você aproveitar, você curtir o seu dia, você aproveitar cada momento da maneira mais intensa possível. Também você estuda isso em história. Vai aparecer no classicismo uma tentativa de equilibrar aquele rigor, aquela formalidade toda, com a pureza do formal. Então pensa assim, algo bem rigoroso e também uma formalidade, mas que vai trazer um texto diferenciado. Como assim? Pensa que você tem talvez uma regra bem certinha para ser seguida, então você tem um rigor, você tem número de sílabas, você tem número de versos, depois nós vamos ver isso lá para frente no soneto, daqui a pouquinho, e você tem essa pureza da formalidade. Então eles tentam equilibrar, né, essa rigidez dos números, né, da conta certa, com aquela pureza, a questão formal, bonita, que o classicismo acreditava e defendia. A medida nova vai aparecer, que é a questão dos versos decassílabos, que nós já comentamos no início. Quando a gente fala de característica do classicismo, nós temos que lembrar da poesia lírica, com os sonetos, as canções, as éclogas, que são uma palavrinha difícil, né? E também as odes, tá bom? São textos importantes. Os temas são mais universais. Então, na poesia lírica agora, nesse momento do classicismo, os temas são mais universais. Então, não é mais algo voltado apenas para algo local, localizado. Vamos falar de coisas que toda a humanidade pode falar. Então, vamos falar de amor. Vamos falar de situações que todo ser humano passa. Então, agora tem a ideia da universalidade, tá bom? Obras e autores do classicismo, importantíssimo a gente lembrar dessa divisão aqui, tá bom? Então na poesia nós temos a divisão, né, entre lírica e épica. Lembrando que Luís de Camões e Sá de Miranda se destacam na lírica. E na épica não tem para ninguém, é Luís de Camões com os Lusíadas. E nesse texto, né, de Camões, os Lusíadas, você tem todo o heroísmo, toda a ousadia dos portugueses sendo demonstrada nas suas navegações, nas suas conquistas, nas batalhas ali no mar e tudo mais, na sobrevivência. Aí eu falei para vocês agora há pouco que aparece a questão de divindades e tal. É aí que você vai ver como que foi bem desenvolvido isso na poesia épica de Camões. Na prosa, tem aí, você pode acompanhar, tem também no seu material, novela sentimental, novelas de cavalaria, crônica histórica e literatura de viagens. Depois você pode ler com calma e dar uma olhadinha aí, tá bom? No teatro, Antônio Ferreira com a tragédia Castro, que foi a primeira peça de influência clássica no teatro português. Então, no classicismo, nós temos também poesia
prosa e teatro, tá? Mas o que mais se destaca nesse período, o que mais aparece em provas, é você analisar principalmente Camões nos seus dois momentos, tá? O Camões lírico e o Camões épico. Vamos falar um pouquinho dessa lírica de Camões então. Ele teve influência da escola renascentista italiana e ele passou então, ele tem uma composição mais perfeita, mais detalhada e tudo mais. Os versos decassílabos, né, com as suas formas fixas, ele aprende lá, como você está vendo, o alto equilíbrio entre disciplina, virtuosismo formal e reflexão sobre o sentido do amor e da vida. Então, Camões era um poeta muito completo. Ele era uma pessoa que tinha muitas experiências e a sua escrita era algo assim fenomenal, tanto que ele ficou conhecido como o maior escritor português. Então aqui nós estamos falando de alguém que consegue equilibrar essa disciplina de fazer os versos todos certinhos, mas também de fazer algo bonito e fazer as pessoas refletirem no sentido da vida. Então é importante lembrar disso daí. O soneto, nós temos que saber da estrutura, porque talvez você precise identificar um soneto numa prova ou algo do tipo. Então o soneto contém 14 versos, e esses versos são dispostos em 4 estrofes, que são 2 quartetos, começando ali com 2 quartetos, né? Então cada linha, você lembra, cada linha é um verso, então vem lá 4 linhas iniciais, são os 4 primeiros versos, pula uma linha, mais 4 versos, depois pula mais uma linha, você vai ter mais 3 versos, pula uma linha, mais 3 versos. Então são 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? Tem outro tipo de soneto, você está vendo aí, que ele chama de petrarquiano. Ele contém as rimas nesse sistema aí, ABBA. ABBA quer dizer o quê? Que você rima a primeira linha, o primeiro verso, com o quarto verso. E os 2 versos do meio rimam entre si. Tá? E no terceto, como é que funciona essa rima? Dá uma olhada ali, ó. C, D, C e depois D, C, D. Então é a mesma lógica. C, D, C é o primeiro verso desse terceto, rima com o terceiro. E depois você nota que no último a gente tem D, C, D. O primeiro com o terceiro, mas eles rimam, olha que interessante, com aquele versinho do meio do terceto anterior. Então tem que ter um trabalho, tem que prestar uma atenção muito grande para fazer um soneto bem feito, seguindo todo o rigor que o momento ali pedia. O último verso do soneto é aquele que fecha a composição. E ele fecha de maneira assim que vai sintetizar tudo que foi desenvolvido. E esse verso, esse último verso do soneto é chamado de chave de ouro. Então olha só que interessante, é daí que vem a expressão fechar com chave de ouro. Então vem do classicismo, vem do soneto, esse soneto que é bem elaborado, e o último verso é aquele que sintetiza toda a historinha, tudo que veio no soneto, e é chamado então de chave de ouro. Olha aqui um exemplo de um soneto, você está percebendo aí que o início dele nós temos os 2 quartetos e na parte final os 2 tercetos, tá bom? Então você pode analisar aí, dar uma olhadinha com calma, tem no seu material também, então você pode analisar para fazer o seu estudo aí direitinho. E repare no final o destaque para as rimas que nós dissemos agora há pouco, e você vai notar que é realmente dessa forma, tá? Lá no início, o primeiro verso termina com ver, e depois o segundo e o terceiro vão rimar entre si, sente, descontente, e o quarto, doer, que vai rimar com o ver do primeiro ali. E assim por diante você vai analisando e percebendo a rima, funcionando direitinho nesses versos aí do soneto. Camões utilizou algumas ideias de Platão. Então isso é chamado de neoplatonismo, tá? São as ideias platônicas em Camões. Então o Platão e a sua filosofia, elas foram sendo retomadas aí em meados aí do século XV pelos humanistas lá de Florença, e isso marcou então de uma maneira muito profunda toda a obra, toda a produção literária do Renascimento. Então você vai notar que Camões faz uso de muitas ideias platônicas que você já deve ter estudado, vai relembrar
lá na filosofia, tá bom? Então olha lá, percebe-se nitidamente essa influência platônica em várias composições de Camões, tanto em alguns sonetos como nas redondilhas. Alguns temas que Camões utilizava muito na sua lírica, dois principais, tá bom? Amor, então agora ele vai tratar do amor, e também de algo que era chamado de desconcerto do mundo. O que é o desconcerto do mundo? Para Camões, a injustiça, os maus sendo premiados e os bons sofrendo, isso era algo que deixava Camões muito indignado, era aquela pulga atrás da orelha, sabe? Aquela situação que ele não se conformava. E isso então aparece também na lírica camoniana, tá bom? Você vai perceber isso daí. E para a gente terminar essa parte, eu vou deixar aqui para você este texto que você já consegue identificar que é um soneto. Então está destacado ali, né? Nós temos o título e depois em amarelo o primeiro quarteto, depois em branco o segundo quarteto, depois o primeiro terceto em amarelo de novo e o último terceto em branco. E você percebe, olhando direitinho, que há a rima certinho do jeito que nós comentamos. Tá bom? Então esse aqui é um resumo a respeito do classicismo. Eu espero que você possa ter aproveitado bastante e que você, se tiver alguma dúvida, fale comigo, faça os exercícios e dê uma boa lida, tá, no seu material, porque ele está bem completinho e ele vai ajudar você, eu tenho certeza, a aprender um pouquinho mais sobre o classicismo. Beleza? Então a gente se vê aí na próxima aula. Um abração para você e até mais.